Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de falar ao coração dessa igreja que nós tanto amamos, que tanto tem cuidado de nós. Eu tenho a plena convicção de que o Senhor irá falar ao teu coração poderosamente nesta noite. Amém? Bom, nós temos preparado este sermão que já venho ruminado há muito tempo. Não para que se tornasse um sermão, mas porque Deus vem falando conosco de algumas maneiras, de algumas formas, nesse texto em específico, através da vida de um grande profeta. E eu quero começar fazendo uma pergunta para os queridos. Você está cansado? Você está cansado das suas responsabilidades que talvez se acumulam dia após dia? Ou então do barulho? Cidades grandes são cidades barulhentas e às vezes fechar a janela não é suficiente, porque às vezes o barulho não está só lá fora, também está aqui dentro. Ou será cansado das pessoas e você prefere se isolar? Está cansado de pessoas enchendo suas paciências? Ou quem sabe, frustrado muito, cansado das suas frustrações? Você está tentando, correndo, tentando executar, conquistar, mas nada tem dado certo. Vivemos em uma sociedade cansada, uma sociedade que já está com as suas baterias arriadas, uma sociedade que já está no modo avião, já desligou o Wi-Fi, já desligou o Bluetooth, porque a bateria está acabando, e agora? Mas a pergunta que eu quero fazer para você, no fim das contas mesmo, é uma pergunta que vai muito além de um cansaço mental, um cansaço físico. O que eu quero perguntar para você hoje é: você está cansado de viver? Infelizmente, o cansaço pode se multiplicar em nossa vida de forma que não seja apenas uma férias, não seja apenas uma noite de sono, ou um pé para cima que irá resolver. Talvez você já esteja se perguntando: será que não teria sido melhor se eu não tivesse nascido? Por isso eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 1 ao 4. Primeira Reis 19, do 1 ao 4, diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Quem foi Elias? Bom, Elias foi um grande profeta de Deus, erguido para profetizar contra Acabe. Acabe foi o quarto rei, ou o quinto rei, ali do reino do norte. Quando, então, em 930 a.C., o reino de Israel se divide, tendo 10 partes de um lado, ao norte, e 2 partes ao sul. Todos os reis que governaram o reino do norte não fizeram aquilo que agradava ao Senhor. Mas dentre estes, o pior deles foi Acabe. E é no meio dessa crise política, por conta do reinado de Acabe, que no final das contas só veio a piorar quando se casou com Jezabel, a filha de um rei cananeu. E ela agora abre as portas não apenas do palácio, mas de sua casa e de toda a Israel para o culto a Baal. Aquela mulher era uma bruxa, assassina, mandona. E apesar de inúmeras e consequentes realidades que ela trouxe a Israel, a pior delas foi instituir o culto a Baal como a religião oficial daquele reino. Elias então é levantado pelo Senhor para profetizar contra aquele rei. Profetizar trazendo a verdade, maldições que eram consequências pela desobediência e duro coração daquele rei e daquela rainha. Mas acima de tudo, Elias foi um profeta poderoso. Se você se recorda no que acontece lá no Monte da Transfiguração, já em Jesus, 2 figuras aparecem: Moisés e Elias.
Moisés representando toda a lei de Deus, e Elias sendo o grande representante de todos os profetas. Elias foi um profeta poderoso. Você deve se recordar que quando Deus ergue ele para profetizar contra Acabe, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: vai parar de chover. Será que Elias está profetizando contra a gente hoje em dia? Vai parar de chover, e por 3 anos e 6 meses não caiu sequer o orvalho. Sequer o orvalho. Mas também foi o profeta que foi servido por corvos, porque quando ele anunciou a seca, ele fugiu de Acabe, e Deus enviou ele junto de um riacho em Querite para se refugiar, se esconder daquela perseguição. E é lá onde Deus serve ele com os corvos, trazendo pão e carne. Mas também foi o profeta que esteve junto à viúva de Sarepta e que pela sua presença nunca permitiu, Deus nunca permitiu com que o azeite e a farinha se acabasse naquela casa. Mas não apenas isso, não era apenas uma providência do seu alimento, mas também uma providência de vida. Quando veio o filho daquela viúva morrer, aquele homem fez, através do poder de Deus, ressuscitar o filho daquela viúva. Também ao homem que, através de um grande desafio contra 450 profetas de Baal, fez fogo cair do céu. No Monte Carmelo, um grande desafio foi instaurado. Desafio esse em que os profetas agoniados, clamando para que Baal, o Deus da chuva, dos trovões e do fogo, fizesse consumir a oferta daqueles 450 homens que gritavam, que choravam, que se cortavam, se mutilavam. E nada acontecia. Elias também era um pouco afrontoso. Quem sabe ele não foi no banheiro? Baal não foi para o banheiro. Quem sabe ele está tirando férias? Quem sabe ele não está ouvindo? Grite mais alto. Mas então aquele homem pega 12 pedras, erige um altar. E não apenas isso, ainda pede para que jogasse em tempos de seca 12 baldes de água sobre aquela oferta. E com apenas uma única oração, sem chorar, sem gritar, sem se mutilar, faz com que o Deus Yahvé descesse fogo sobre aquela oferta. E ele declarou que só Yahvé é Deus. Este é Elias. Mas também é o homem que teve compaixão do povo e orou por chuva. Uma pequena nuvenzinha foi suficiente para acabar com uma tempestade, trazendo toda a água necessária para aquele povo. Este é o profeta. Tiago 5, 17 a 18 vai falar o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Mas eu quero que você se atente a um momento. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. É diante disso que eu quero convidar vocês a tentar enxergar como aquele profeta que, apesar de muito poderoso, é verdade, foi homem como nós, sofreu como nós, mas Deus não abandonou ele. Se ele, como homem, assim como nós, não foi abandonado por Deus, certamente Deus também não te abandonará. Mas no fim das contas, se Elias era esse grande profeta tão poderoso, tão cheio de poder e acompanhado pelo poder do Senhor, por que ele veio a desejar a morte? É verdade, seu povo estava dividido, corrompido, idólatra, abriu brechas para isso. O reino de mal a pior, reino perverso, idólatra, abriram-se as portas para a idolatria e o profeta estava dividido. Mas também uma ameaça. Após o ocorrido do Monte Carmelo, ele recebe uma ameaça. Jezabel era muito amiga dos profetas de Baal. Esses profetas comiam ao redor de sua mesa. Ela era tão forte em sua perseguição contra os daqueles que eram de Deus, de Yahvé, que instaurou perseguição de morte. De morte. É verdade que, inclusive, um de seus auxiliares,
Obadias, não um profeta, mas um auxiliar do rei Acabe, que era temente ao Senhor, protegeu mais de 100 profetas em uma caverna, porque aquele que era encontrado era decapitado, era morto. Muitas coisas podem abalar, assim como abalaram a Elias, muitas coisas podem nos abalar. Um dia difícil, crise financeira, uma família que não está pegando o jeito, está meio desajustada, tristeza pelo luto, enfermidade, muitas coisas podem vir a nos abalar. E assim como nós podemos ser abalados, Elias foi abalado por inúmeras coisas. E aqui neste texto de 1 Reis 19, nós encontramos alguns sinais do cansaço da alma de Elias. O primeiro foi o medo. Lá em 19, versículo 3, diz o seguinte: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Medo. Você já teve medo de algo? Alguma coisa já trouxe ameaças, talvez ao seu conforto, talvez ao seu emprego, talvez à sua felicidade. Isso foi suficiente, uma pequena ameaça, foi suficiente para te trazer angústia, medo, cansando e esforçando a sua alma. Será que você já se chacoalhou e falou assim: não é possível que isso vai tremer as minhas bases, não é possível que essa pequena ameaça, será que uma pequena notícia de talvez uma instabilidade emocional, financeira, familiar ou da sua saúde, pode ser suficiente para chacoalhar as tuas emoções? Mas aquele homem, não apenas com medo, também procurou solidão. Quando estamos com a nossa alma cansada, nós não queremos nos conectar com pessoas, não queremos nos relacionar com elas, nós queremos nos afastar. Me deixa quietinho no meu cantinho aqui. Ele ali deixa o seu servo, este moço que o auxiliava e certamente também ajudava em muita coisa, inclusive a jogar um papo fora. Ele abandona aquele menino. Isolamento, ele vai para o deserto, talvez um lugar em que ele não tivesse ameaças, um lugar em que não tivesse ninguém para te perturbar, ninguém para depender dele. Ele se isola, procura afastamento de barulho, afastamento de pessoas, afastamento de ameaças. Talvez algo para consolá-lo em meio ao seu medo fosse trazer isolamento social. Mas veja que não era apenas longe da sociedade que ele estava tentando fugir. Desânimo. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro, um arbusto, e pediu para si a morte, e disse: basta. Não, estar desanimado não é apenas estar com preguiça, gente. Aquele homem teve um desânimo profundo em sua alma, o suficiente para não encontrar esperanças de um futuro. Seu desejo era colocar um ponto final em sua vida. Seu desejo era dizer um basta para todas as coisas que estavam sobrecarregando a sua alma. Você já se sentiu assim? Com a necessidade de colocar um ponto final? Qual foi a última vez que você disse: eu estou cansado, não aguento mais, volte, Senhor? Às vezes nós tornamos um pouco mais evangélico o nosso sofrimento. E usamos o crentez para justificar alguns erros que nos afastam do Senhor. Quando nós sofremos, é comum que nós tenhamos atos de fuga, sofrimentos que devem agora nos trazer um pouco de cura, um pouco, ou melhor dizendo, de alívio em meio à dor. Mas não para por aí, ele também estava se sentindo frustrado. Ele diz o seguinte: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Quais eram as expectativas que Elias estava alimentando sobre si? Poxa vida, nós estamos falando do homem que era praticamente o The Flash, correu 32 quilômetros à frente da carruagem de Acabe. O homem que, talvez como um Capitão América, derrotou 450 homens sobre o seu braço. Nós estamos falando daquele que orou, parou de chover, orou, veio a chuva, orou, caiu fogo do céu.
Nós estamos falando daquele que Deus não desamparava. Quando ele sentia fome, levava garçons que voavam para alimentá-lo. Poxa vida, quais eram as expectativas que estavam além de tudo isso que a gente já falou, que levava Elias para essas frustrações? Talvez ele falando a respeito de seus próprios pais, como sua descendência, ou talvez olhando para aqueles mentores em uma escola profética. O fato é que ele olha para trás e fala: eu sou sujo como eles, sou fraco como eles, eu não sou melhor. Eu estou frustrado. Como Deus trata a alma de Elias? Por que é importante nós enxergarmos agora a poderosa mão do Senhor, agindo sobre a vida desse grande profeta? Por que é importante nós entendermos que Deus não desamparou aquele homem que viveu há quase 3.000 anos atrás? Por que é importante nós enxergarmos que o Senhor não fechou os seus olhos para aquele simples homem, mas poderoso em palavra? Por que é importante? Porque Elias foi homem, assim como nós. Deus usa o alimento em primeiro lugar. Aquele homem certamente fisicamente estava cansado. E às vezes, meus irmãos, aquilo que está aqui dentro pode ser reflexo de algo que também está desregulado no seu físico. Talvez você não está tendo seu sono em dia, sua alimentação está um lixo. Você deve ter ouvido várias vezes, não é mesmo? Você é aquilo que você come. Os nossos hormônios podem estar desregulados e toda essa questão física é importante. Nós somos seres integrais. Nós não somos apenas seres espirituais, santos, separados e desconectados com essa realidade. Não, nós somos seres completos. E apesar de sermos compostos, é verdade, por uma parte que não é material como o nosso espírito, também somos feitos e formados por algo que é material, como o nosso corpo. E o corpo não fala apenas dos órgãos externos, também fala sobre uma grande ciência química. E às vezes, talvez eu e você, estejamos passando por aflições, por angústias, porque estamos longe de um bom acompanhamento médico. A provisão que Deus traz, uma provisão com alimento, com sono, é uma provisão física. Naquele instante, Deus ergue um anjo para trazer alimento, para acordar Elias, trazer um pouco de refrigério, e talvez Deus levante anjos a você. Homens e mulheres, para te erguer, te dar um up. Fala assim: acorda aí, te dá um saculejo, mas também te levar para almoçar, mas também te trazer um pouco de descanso. Viu? Vamos lá em casa, vamos tomar um café, vamos jogar um papo fora, vamos conversar. Às vezes nós precisamos disso que é tão relacional, que é tão físico. Às vezes nós sentimos a nossa alma sofrer, o nosso interno sofrer, e às vezes não nos damos conta que talvez isso seja reflexo de solidão, de isolamento, mas também de falta de equilíbrio hormonal, alimentício, físico. Mas olha que interessante, Deus não se preocupa apenas com aquilo que é físico sobre nós. Ele tem uma preocupação também a respeito do teu interno. Versículo 8 do capítulo 19 diz o seguinte: levantou-se, pois, comeu, bebeu, como o anjo havia ordenado, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Eita, que comida foi essa, hein? Cadê os marombas de plantão procurando esse suplemento? 40 dias e 40 noites até o Horebe. Sabe que monte é esse? Talvez você consiga se lembrar um pouco mais do chamado Sinai. O monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Meus irmãos, é verdade, eu e você podemos sofrer muito, e grande parte desse sofrimento pode ser porque a gente pisa na bola feio, erramos feio,
nos distanciamos feio do Senhor. Entenda que o sofrimento, por várias vezes, inclusive, ao Senhor para conosco é pedagógico, para nos mostrar que quanto mais distanciamos dEle, o sofrimento vem trazer agora os nossos olhos novamente a Ele. É Deus voltando nossos olhos, chamando nossa atenção. É assim como a mensagem num famoso e antigo MSN, que chacoalhava a telinha quando a pessoa não te respondia. Talvez Deus use a dor e o sofrimento para saculejar a tua tela e falar o seguinte: viu, você se esqueceu de mim? Olhe para mim, volte os seus caminhos para mim. Volte à minha presença. Busque ao Senhor em tempos de sofrimento. Mas veja que algo muito interessante que me chamou muita atenção aqui, gente, é que quando o Senhor chama Elias, me parece muito aquilo que o próprio Senhor fez também com Adão, quando acontece lá o grande problema da queda, e homem e mulher se escondem do Senhor. O que o Senhor diz a homem e mulher? Onde estás? Ali é verdade, é o primeiro reflexo do Senhor indo até homem, em um aspecto de redenção, de é Deus que vai até o homem, não o homem que vai até Deus. E olha que coisa magnífica, o mesmo acontece aqui, mas com uma única palavrinha nós podemos encontrar uma verdade poderosa. Que fazes aí? Que fazes aqui? O Senhor Deus, encontrando Elias no meio do sofrimento, Ele não se ausenta do sofrimento de Elias. Ele não se separa daquela realidade que talvez poderia ser triste, e às vezes é comum. Quando nós encontramos realidades difíceis, a gente quer sair dela. A gente quer fugir dela. Pessoas em sofrimento não são pessoas agradáveis. Ou será que é legal ficar em um ambiente melancólico? Não é comum termos prazer na dor. Não é comum nós encontrarmos conforto em meio à melancolia. Não é comum nós nos sentirmos confortáveis, e está tudo bem, em meio ao sofrimento. A resposta natural do ser humano em meio ao sofrimento, ou a nos relacionarmos com pessoas que estão indo de mal a pior, é nos afastarmos dela. Esse é o comum. Quantas vezes talvez você em meio ao sofrimento se sentiu sozinho, porque as pessoas que estavam ao seu derredor em tempos de bonança, em tempos de alegria, eram inúmeras. Mas quando o calo apertou, não apareceu ninguém. Não é confortável estar em meio ao sofrimento, mas Deus não procura momentos agradáveis. Deus não procura prazer ao seu lado. Deus quer o seu coração. E em meio ao sofrimento, Ele vai até você. Onde está você? O que fazes aqui, na minha presença? Deus te procura em meio ao sofrimento. Deus ergue a sua mão em meio ao seu sofrimento. Os amigos podem te abandonar, mas o Senhor sempre estará com você. Cônjuges podem te abandonar, filhos podem partir, mas o Senhor sempre estará com você. O que você faz aqui hoje? Que em nome do Senhor Jesus você esteja procurando a presença dEle, porque você encontrou. É quando nós erguemos o nosso clamor ao Senhor, talvez passando por jornadas difíceis em meio ao deserto, talvez sofrendo em meio à secura, talvez não numa crise hídrica, mas uma crise aqui. Quando buscamos ao Senhor, nós o encontramos. Uma outra forma dele trazer agora conforto, alento, consolo a Elias, é através da calmaria. Olha que interessante, gente. No versículo 11, acontece o seguinte: Deus fala para Elias: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo, uma brisa tranquila e suave. No próximo versículo nós vamos ver Elias agora indo até essa brisa suave, colocando um capuz e procurando o Senhor ali.
Meus irmãos, é verdade, Deus é Deus de terremoto. Ele faz tremer a telinha do MSN. Deus é Deus de fogo, Ele fez o fogo cair sobre a oferta. Deus é Deus de ventos poderosos. E por várias vezes nós selecionamos onde nós queremos encontrar o Senhor. Por inúmeras vezes nós achamos que Deus estará apenas sobre gritos, apenas sobre clamores, apenas sobre terremotos, apenas sobre tempestades, e clamamos o Deus poderoso, o Deus onipotente. Procuramos a justiça, a ira, o derramar, o fogo, a abundância. Mas às vezes não nos encontramos em Deus. E no meio de tanto poder, nos esquecemos o que nós viemos fazer aqui. Dentro de tanto poder, dentro de tanta trovejada, dentro de tanto vento, terremoto, às vezes nós nos perdemos ali. Mas Deus vem tratar a Elias não com dureza, não com pedra, com vento, terremoto, raios e tempestades. Elias encontrou o Senhor em meio à calmaria. Elias encontrou o Senhor em meio à brisa suave. Você está cansado? Não procure o Senhor em meio ao ativismo da sua vida. Não procure o Senhor em meio a uma rotina difícil. Tente parar e respirar. Parece que o silêncio pode ser constrangedor em meio a uma mensagem. Mas talvez seja isso que o seu coração precise. De calmaria. De descanso. De uma brisa suave, não de um terremoto. De uma brisa suave e não de ventos fortes. Você encontra Deus na calmaria. Perseguimos tanto, queremos tanto, acumulamos tanto. E talvez você está se dando conta que você não está encontrando o Senhor nos acúmulos dos bens, no poder da sua voz, na força do teu braço, nas conquistas profissionais, nos negócios bem-sucedidos, na família bem-sucedida. Talvez seja tanto que você não está encontrando mais Deus, porque a voz de tantas coisas assim são tão altas, as vozes são tão altas, que talvez você só precise sossegar, descansar no Senhor, meu irmão. Uma brisa suave, ali o Senhor está. Quem é este que acalma a tempestade? É aquele que traz a brisa suave ao teu coração. Que em nome do Senhor Jesus, o cansaço da tua alma hoje encontrará calmaria em meio ao Senhor. O Senhor também cuida da tua alma com esperança. Com esperança. O que é essa esperança, gente? A esperança é o combustível que nós temos quando nós olhamos para o futuro e vemos que é muito melhor, muito superior com o que nós estamos passando hoje. O que é a esperança? A esperança é aquilo que nos motiva a enfrentarmos dias difíceis hoje, porque nós olhamos para aquilo que vai vir de bom. Quando a gente tem uma boa viagem nos aguardando, a gente já começa a fazer as malas umas 2 semanas antes. Isso é esperança. Quando a gente tem um bom negócio para ser fechado, a gente fica agoniado, querendo mandar mensagem para o cliente toda hora, né? Por quê? Porque você está esperançoso de que algo bom vai acontecer. Só que, minha gente, apesar de ser muito agradável e muito prazeroso, cada pitadinha de esperança que coisas como essas podem trazer, eu quero te falar sobre uma esperança superior. Uma esperança que é da eternidade e reflete comportamentos hoje em você. E vai mudar a sua forma de viver e de se comportar, de se relacionar hoje.
Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho, versículo 15, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000. Diga comigo, 7.000. É muita coisa, né? É quase 3 desse templo aqui. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Meus irmãos, quando nós estamos sofrendo, é muito comum que nós sejamos egoístas. O sofrimento traz um egoísmo muito forte sobre nós, sabia disso? É um egoísmo tão forte que impede a gente a olhar para o próximo. Quando a gente sofre, a gente só olha para a nossa dor. A gente só se isola, a gente só se abandona. E fala assim: Senhor, eu sou o único. Elias fala isso para Deus. Deus, eu sou o único que sobrou. Ele fala isso 2 vezes no capítulo 19. Eu sou o único que sobrou, coitado de mim. Tadinho de mim, Deus. Jezabel, aquela bruxa, está matando todos os profetas. E ela me ameaçou de morte. Se matou todo aquele rebanho de profetas, vai me matar também. Coitado de mim, Deus. Coitado de mim. Eu sou o único. Olha que egoísmo. Eu sou o único. Eu só me enxergo. Eu sou o único que tem zelo pelo Senhor. Eu sou o único que ama o Senhor. Será que você já se sentiu com esse egoísmo que era fruto de um sofrimento? Deus olha para mim quando vê sua família está sofrendo mais do que você. Deus olha para mim, o seu colega ali de trabalho está numa vida muito pior que você. E você com uma unha encravada está chorando. Deus, quero morrer. Mas veja que o Senhor não ignora o nosso egoísmo. Ele trata trazendo esperança. Deus não ignora este sofrimento egoísta. Ele traz esperança, e esperança coletiva. A grande e maravilhosa graça do Senhor não alcançou uma única pessoa, salva muitos. Gente, olha ao redor, quantas pessoas estão aqui hoje. Isso é povo de Deus que vai estar com você na eternidade, amém? É gente que vai estar com você, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Se lembrando, é verdade, de inúmeras lutas que tivemos aqui, mas glorificando ao Senhor, porque falou: olha, as minhas lágrimas foram muitas, mas foram enxugadas pelo Senhor. Eu senti muita fome, mas o Senhor me alimentou. Minha família sofreu, mas agora enxergo eles aqui na eternidade. O céu não será solitário, e por isso a esperança hoje não é solitária. Deus ordena para que Elias fosse até algumas pessoas para que ungisse rei de alguns lugares. Isso era o Senhor erguendo juízo já, para libertar o seu povo. Isso é Deus já mostrando ira, correção sobre Acabe e Jezabel. Mas veja que uma pessoa em específica, não era apenas com a finalidade de juízo, de ira e de correção. Não era Deus mexendo com Israel, era Deus mexendo com Elias. De quem que eu estou falando? Eliseu. Quando nós sofremos, nós fechamos os nossos olhos para as pessoas que estão ao nosso redor. Você se lembra do servo que ele abandona? E Elias mantém esse padrão por algumas vezes, viu? Infelizmente. Depois ainda com Eliseu, por 3 vezes, lá em 2 Reis, capítulo 2, você vai ver 3 vezes que Elias chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, é o seguinte, o negócio vai apertar para o meu lado, então fica aqui que eu vou. Eliseu chega para ele assim: tão certo como Deus vive, tão certo como você vive, eu jamais te abandonarei. Eles andam mais um pouquinho adiante do Jordão. Eliseu, é o seguinte, vai apertar o calo para o meu lado. Estou indo embora já estou no fim. Agora vai exercer o teu ministério. Tão certo como vive o Senhor, tão certo como eu vivo, eu jamais te abandonarei. Ele anda mais um pouquinho, ele segue mais um pouquinho, e talvez Elias, já cansado daquele rapaz no seu cangote, ele fala o seguinte: Eliseu, chega.
chega. Daqui a pouco você é arrebatado. Não precisa me seguir. Estou parafraseando, tá, gente? Eliseu, pela terceira vez, tão certo quanto vive o Senhor, tão certo quanto você e quanto eu vivemos, eu jamais te abandonarei. Em tempos de sofrimento, às vezes nós precisamos de pessoas que jamais nos abandonarão, pela aliança que tem com o Senhor. Tão certo quanto Deus vive, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Tão certo quanto você vive, amar ao próximo como a ti mesmo, eu jamais te abandonarei. Procure pessoas que estarão com você, acompanharão você. E às vezes você pode até pedir: sai do meu pé, chulé. Sai da minha cola. Eu estou sofrendo, você não está entendendo que eu estou fazendo você sofrer junto. Meus irmãos, não apenas procure pessoas assim, seja uma pessoa assim. Uma pessoa que vive amizades de aliança inquebráveis. Procure pessoas assim, mas seja uma pessoa fiel, porque dessa forma você irá transparecer a fidelidade do Senhor. Alguma vez, em meio ao sofrimento, você encontrou a presença de Deus através de uma pessoa que estava ao seu lado? Através de uma pessoa que estava ali te acolhendo em meio às lágrimas, você não se sentiu acolhido pelo Senhor também? Seja uma pessoa assim. Mas uma outra perspectiva a respeito de Eliseu para com a vida de Elias, também é encontrada quando nós vemos agora progresso. Levar a missão adiante. Meus irmãos e minhas irmãs, não apenas através dos nossos filhos, mas também através das nossas amizades, eu e você podemos preparar pessoas para ir adiante de nós. Filhos são como uma flecha, eles vão adiante, é verdade, nós os tensionamos, mas um dia nós iremos soltá-los. Eles irão muito além de nós, em nome de Jesus. Mas também existirão pessoas que estarão ao seu lado, amizades que talvez o Senhor esteja colocando ao seu lado, para que sejam pessoas que sejam capacitadas a levar a sua missão adiante, a fazer o seu legado progredir. Mas não um legado egoísta, não apenas negócios desta terra, mas negócios eternos. Eu acho muito bonito quando em nossa igreja, sobre a organização de pequenos grupos de famílias, pequenos grupos familiares, nós temos discípulos herdeiros. Pessoas ali que a liderança daquele pequeno grupo está capacitando para ir adiante. Se sempre nós tivermos pessoas que vão adiante, nós nunca seremos calados. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte: eu estou algemado, mas o evangelho não. Eu estou sobre cadeias, mas a voz que eu prego jamais será acorrentada. Quando nós trabalhamos com discipulado, quando nós trabalhamos olhando para o futuro, nós temos esperança, porque sabemos que um dia nós iremos acabar e está tudo bem. Mas quando isso acontecer, teremos pessoas indo à frente por nós. Isso é a igreja. Mas não apenas isso, Deus também trabalha com esperança na vida de Elias, trazendo para ele, lembra daquele egoísmo? Eu sou o único. Não. Elias, vem cá. Tem uma igreja de 7.000 pessoas. Tem um remanescente. Tem um remanescente fiel. O Senhor preserva a sua igreja. O Senhor preserva o seu povo. Não importa a grande tribulação que está vindo se apartar sobre o seu povo. Não importa as grandes dores, a grande perseguição. O Senhor sempre manterá um remanescente fiel. A minha esperança é que cada um de nós que estamos aqui sejamos parte desse remanescente fiel. Olhe para a igreja e você será consolado com a esperança. Porque nós aqui temos uma grande comunidade que esperança, que age em esperança, que vive o hoje sofrido, que vive o hoje dolorido, mas olha para a eternidade com um sorrisão amarelo, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus.
Você cura suas dores hoje em coletivo, em igreja, porque juntos somos alimentados pela esperança na eternidade. Como está a sua alma, meu irmão e minha irmã? Como que está o teu coração? Você lembra de alguns sinais que Elias estava sofrendo? Isolamento, solidão, medo. Talvez você esteja falando, não aguento mais, não quero mais essas responsabilidades, não quero mais essa perseguição, não quero mais essa dor, não aguento mais lutar contra essa doença. Como que está o seu coração hoje, meu irmão? Deus cuidou de Elias, Deus cuidará de você. Elias foi homem como nós, sofreu como nós, chorou, teve fome, teve medo, se isolou, sua alma cansou. Será que eu estou falando sobre Elias ou talvez esteja falando sobre você? Através do relato de Elias nós encontramos o cuidado de Deus. Deus não muda, Deus permanece, Deus prevalece. Se Ele cuidou de Elias, Ele cuidará de você. Como? Com alimento, com a sua presença, com calmaria, com esperança. Eu quero encerrar esse sermão trazendo para você o versículo que eu não podia deixar de falar. Estou falando de cansaço. Meus irmãos, se você está cansado fisicamente, tira férias. Se você está cansado fisicamente, tenha uma boa noite de sono. Se alimente bem. Vai procurar um médico, talvez ele possa te auxiliar. Mas se o seu cansaço é eterno, se o seu cansaço é agudo, profundo, você já tentou tirar férias, você já tentou dormir um pouco mais, já mudou sua alimentação, já usou de tudo, meu irmão e minha irmã, vá para os braços de Cristo Jesus e apele a sua palavra, porque Jesus Cristo prometeu a nós que se nós cansados fôssemos até a sua presença, Ele traria o nosso cansaço, o descanso, Ele traria um fardo leve a ser carregado, Ele trocaria de lugar conosco. Apele, clame, porque Deus disse, Cristo disse, você está cansado? Vinde a mim. Você está sobrecarregado? Tome meu fardo que é leve. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. E tenha certeza da promessa do Eterno, que você será aliviado. Feche seus olhos, peça ao Senhor esse descanso. Fale ao Senhor, Deus, esses são os meus cansaços que estão difíceis. São inúmeras pressões, inúmeras cobranças, inúmeras responsabilidades, mas acima de tudo, eu estou cansado realmente de viver. Eu acho que seria muito melhor se eu colocasse um ponto final nesta minha vida. Eu acho que seria muito melhor se eu não tivesse mais nenhuma responsabilidade, mais nenhuma rotina, mais nenhuma família para cuidar. Então, Senhor, talvez seria melhor se eu morresse. Tira a minha vida, quem sabe não seria melhor para todo mundo. Se você se sente assim hoje, feche os seus olhos, vá até a presença do Senhor e diga, Senhor, eu estou aqui com o meu fardo. Por favor, carregue ele. Senhor, eu estou aqui com o meu cansaço, com inúmeros pesos, com inúmeras ansiedades, inúmeras doenças, inúmeras preocupações. Está pesado, eu só quero sentir a Tua presença na brisa suave. Eu só quero novamente ter esperança. Não precisa ser de muitos anos, eu quero só olhar para o amanhã. Feche os seus olhos e apele a palavra de Jesus Cristo com a certeza de que todo cansado que vai até a sua presença é aliviado, encontra descanso.